Salve minha nação rubro-negra, aquele abraço para você conectado e conectada com o meu, com o seu, com o nosso panorama rubro-negro. É... Hoje a gente vai fazer algo diferente, né? Não vou ter como fazer a transmissão ao vivo às 7h30 da manhã, como a gente sempre faz. Já estou aqui no batente. Hoje eu tenho que acompanhar aqui algumas entrevistas de um cliente que eu atendo e por isso eu não vou ter como fazer a transmissão ao vivo, às 7h30 da manhã, tá bom? Então a gente deve fazer alguma transmissão hoje durante o dia, talvez no período da tarde. Eu queria fazer meio-dia, mas eu acho que não vai dar para fazer meio-dia. E para falar de algumas coisas, né, importantes nesse processo aí de mudanças no Esporte Clube Vitória, mudanças de comissão técnica. O Carpini deixou o Vitória, algo que a maioria da torcida aprovou, a maioria absoluta. Eu vi algumas enquetes sendo realizadas, inclusive realizei uma no Panorama Rubro-Negro no YouTube, que está lá ainda em vigor, e a maioria da torcida aprovou a atitude da diretoria em demitir o técnico Thiago Carpini. Alguns questionam, né, que deveria ter sido antes, né, até por conta do tempo que esse novo treinador teria para poder trabalhar com o elenco, para poder trabalhar com as novas contratações. Então isso foi questionado por alguns torcedores. No dia seguinte, né, o Carpini deu a entrevista coletiva na terça-feira à noite, após a eliminação da Copa do Nordeste, aquele trágico jogo contra a equipe do Confiança, gol no final, da forma como foi. E ele disse que não entregaria o cargo, só que não, né? Só que não dependia apenas do Thiago Carpini. No mesmo dia, na madrugada, já a assessoria de comunicação do Vitória emitiu aquele comunicado para os profissionais de imprensa dizendo que teria uma coletiva no dia seguinte, uma coletiva que teve a participação do presidente Fábio Mota, que anunciou o desligamento do técnico Thiago Carpini do comando do Vitória. No dia seguinte, a diretoria do Vitória anunciou o Fábio Carilli, ou melhor, o Vitória anunciou através das suas redes sociais a contratação do Fábio Carilli como novo treinador do Esporte Clube Vitória. O Fábio Carilli, que é um treinador experiente, é um treinador rodado, passou muitos anos como auxiliar técnico do Corinthians, depois foi técnico do profissional do Corinthians, inclusive campeão brasileiro em 2017. Depois ele não teve grandes passagens em outros clubes, chegou a rodar no futebol árabe e em outros clubes do Brasil, porém o Carpini não repetiu aquela grande conquista de 2017, quando ganhou com o Corinthians o Campeonato Brasileiro da Série A. É bem verdade que no ano passado ele esteve no Santos, mas o Santos, com aquele investimento que o Santos teve na Série B, ele conquistou a Série B com o Santos, mas no ano seguinte ele acabou sendo desligado, acabou sendo demitido da equipe do Santos. Teve apesar de conquistar a Série B com a equipe do Peixe, ele foi muito contestado pela torcida lá na Vila Belmiro, lá na Baixada Santista. Então, é um treinador que já está sendo contestado pelo torcedor do Vitória. O torcedor do Vitória, eu também vi algumas enquetes e a rejeição ao Carilli é muito grande. Isso me preocupa, mas eu confesso que torço muito para que o Carilli consiga entregar um trabalho que possa dar resultados e que possa agradar o torcedor. O Carpini, quando veio, também teve um pouco ali da rejeição do torcedor. Eu espero que o Carilli consiga ter uma sequência, que o Carilli consiga fazer ali um trabalho que possa salvar o ano do Vitória, né? Era o nome que dos sonhos? É claro que não era o nome dos sonhos. Agora, se a gente for olhar para o mercado, qual é a disponibilidade de treinadores no mercado da bola que atenda ao perfil econômico, o perfil dos atletas que tem o Esporte Clube Vitória? Será que o outro treinador poderia assumir essa vaga? Aí só o presidente Fábio Mota, o executivo de futebol, o Gustavo Vieira,
para falar desse assunto, mas eu acho que até é um assunto que deve ser batido, não deve ser batido, até porque o Carille já está aí, já vai assumir o Vitória no jogo contra o Internacional agora sábado. O Vitória embarcou para Porto Alegre nesta quinta-feira. Hoje tem um treino e o Carille deve estar no comando do elenco nesse treino lá em Porto Alegre, visando o jogo contra a equipe do Grêmio de Futebol porto-alegrense. Então, a situação é essa. Vamos torcer para que o Carille entregue um bom trabalho, para que o Vitória consiga se recuperar e a gente consiga salvar esse ano. Tá complicado, né? Tá complicado, mas eu acredito, vamos acreditar que as coisas possam acontecer de forma positiva. Vamos continuar fazendo a nossa parte, torcendo. O que a gente não pode fazer é abandonar jamais, porque se o Vitória com o torcedor a situação se complica, imagine sem um torcedor. Então o torcedor tem que continuar apoiando, continuar indo para o estádio até o final, se possível aí voltar a fazer os aeronegos para essa galera sentir o que é a torcida do Vitória, o que é o Vitória, tá? Porque infelizmente a gente acaba tendo ali algumas situações que me parece que os caras não entendem o tamanho do Esporte Clube Vitória, o tamanho dessa torcida, a importância desse clube para essa torcida. E outra coisa que a gente precisa ficar ligado aí, os jogadores precisam ficar ligados. Tá? Às vezes o jogador não gosta quando a gente cobra. A gente aqui, pelo menos no Panorama Rubro-Negro, a gente costuma cobrar, fazer a crítica com respeito, a crítica baseada na oportunidade de melhoria daquele jogador. Mas, mesmo assim, tem aqueles que não gostam de ser cobrados porque eles se prendem apenas às críticas negativas, às críticas destrutivas. E tem que lembrar para esses jogadores que o Vitória tem mais de 3,5 milhões de torcedores. Então eles não podem se prender apenas àqueles que fazem as críticas destrutivas, desrespeitosas, aqueles que perdem o tom da crítica, que a gente às vezes até entende, o cara se reta, o torcedor que ganha pouco, que paga caro no ingresso, que paga um sócio, que vai para o jogo de madrugada, né, 9h30 da noite, e que termina de madrugada, o torcedor se reta, o torcedor é emocional, é passional, então isso é perfeitamente aceitável. É claro que alguns passam do tom, então aí às vezes quando há uma crítica mais forte, aí o jogador não gosta, mas não pode esquecer que está sendo pago em dia, os jogadores ganham cifras milionárias, tá? Então isso aqui não significa que a gente tem que desrespeitá-los, mas é preciso entender e é preciso respeitar o torcedor. Eu perguntei uma vez a Carpini na coletiva de imprensa. Ele costuma blindar os jogadores dele, não aceitava críticas aos jogadores. E aí uma vez eu perguntei, e quem blinda o torcedor? Quem blinda o torcedor que sai de casa numa noite chuvosa para poder comparecer ao Barradão e chegar aqui e ver um vexame como foi aquele vexame contra o Náutico, ver esse vexame contra o Confiança, ver vários vexames na Copa Sul-Americana quando o Vitória não conseguiu ganhar de ninguém na Copa Sul-Americana. Então, o jogador do Vitória precisa ter esse discernimento, absorver as críticas de forma que ele possa evoluir e não absorver para poder ficar tirando uma ondinha com a gente nas redes sociais, como fez o filho da mãe do Janderson, né? Janderson, um cara que a gente apoiou, né? Tinha muitas críticas, porque ele tem muita deficiência. Janderson tem muitas deficiências técnicas. Mesmo assim, a maioria da torcida apoiava, muitos torcedores apoiavam. E aí, quando ele sai do Vitória, aí fica dando piadinha, né? Fazer como se o Wellington Rato, que foi um jogador que o torcedor apoiou, a maioria aprovou a contratação, e aí quando chega aqui, quando o Wellington Rato não desempenha bem, que é cobrado, e aí vai quando faz um golzinho, né? Um golzinho com desvio do zagueiro, do adversário, aí vai querer dar piadinha pro torcedor. Então, os jogadores do Vitória também precisam ser cobrados, tá? Precisam ser cobrados, e aquela coisa, né? Infelizmente, jogador de futebol é isso. Tem contrato, e às vezes o clube e a torcida fica refém dos caras. Então, é preciso ter muito cuidado com essas contratações. Por isso que às vezes a gente reclama, e acho que eu também estou preocupado com a demora nas contratações. Eu acho que é uma unanimidade. Tem um vídeo aí do torcedor, no dia do jogo do Confiança, o torcedor falando sobre isso, sobre a letargia do Vitória em contratar.
e o torcedor preocupado. Eu também estou preocupado, mas tem que ter muito critério na hora de se contratar, tem que ter muito cuidado na hora de contratar, porque tem que trazer para cá quem tem vontade de vir jogar aqui. Tem que trazer para o Vitória quem entende o que é essa torcida do Vitória. Não dá para vir para cá apenas para assinar um contrato e ficar se fazendo ali no chinelinho, né? Como fez o seu Gabriel Vasconcelos, o goleiro, tá? Que queria ser titular e quando não foi titular ficou fazendo o que todo mundo já sabe, tá? Ficou fazendo o que todo mundo já sabe e acabou sendo emprestado para outro clube. E a gente precisa de jogadores comprometidos. A gente precisa de jogadores como Oswaldo. A gente precisa de outros jogadores como Oswaldo no Sport Clube Vitória, para que o Vitória possa sair dessa situação, para que o Vitória possa se salvar neste ano de 2025. E aí, ano que vem, Fábio Mota, ano que vem, aí a história é outra. Não pode errar. Não pode errar como errou esse ano. Vai errar? Vai, beleza, mas não pode errar como errou esse ano. Não pode cometer o mesmo erro 3 anos seguidos, começando mal a temporada e depois tendo que recuperar no meio do ano, fazendo essas contratações para repor elenco, contrata uma carreta, manda uma carreta embora e aí depois assumir esse prejuízo aí no final, que com certeza é um prejuízo, essa saída de jogadores que não deram certo no Sport Clube Vitória. Valeu? Eu vou ficando por aqui, a qualquer momento a gente volta aqui no Panorama Rubro-Negro com mais informações do nosso colossal Sport Clube Vitória. Um grande abraço a todos, um beijo no coração de cada um de vocês, Deus me livre não ser Vitória, lembrando que o Vitória tem um oferecimento da B3 Studios, o lugar perfeito para você tirar suas ideias do papel, Alimentos Campanella, Ludovica Centro de Educação Profissional, onde eu estou agora, Dr. Adriano Sacramento, cirurgião dentista, especialista em prótese, Óticas Vale T, seu olhar é a nossa prioridade, Núcleo de Glaucoma da Bahia e também Olympus de AZ, um produto da Natural Gold Brasil, peça agora pelo WhatsApp. Vou deixar aí também no link aí da descrição do vídeo algumas dicas do Mercado Livre, tem camisas de vários clubes do futebol brasileiro com precinhos, ó, show de bola e outros produtos que você pode conferir aí na minha página de afiliados do Mercado Livre. Vou deixar o link aí na descrição. Valeu, gente! Grande abraço a todos. Fui! Sua visão merece o melhor cuidado. Com as inovações no tratamento e cirurgia para glaucoma, o controle da doença está cada vez mais eficiente e menos invasivo. No Núcleo de Glaucoma da Bahia, estamos sempre à frente, trazendo as melhores opções para garantir sua saúde ocular. Agende sua consulta agora mesmo e conheça as soluções mais avançadas para o glaucoma. Descubra o sabor autêntico dos produtos da Campanella, feito com ingredientes selecionados que trazem sabor para a sua mesa. Com uma textura irresistível e sabor que encanta. Campanella é a escolha perfeita para quem valoriza a qualidade. Acesse nosso site www.campanellalimentos.com e descubra toda a nossa linha de produtos. Campanella Alimentos. O sabor que você ama, a qualidade que você merece. Você já imaginou ter um lugar perfeito para tirar suas ideias do papel? Seja bem-vindo a B3 Studios. Aqui o seu conteúdo ganha palco e espetáculo. Sabe aquela conversa que prende? Aquela história que ninguém quer pular? Aqui ela começa com qualidade de imagem e som de cinema e microfone de alta qualidade. Tudo pronto para você focar apenas no conteúdo. E se o que você precisa é de fotos profissionais ou aquele vídeo de impacto, é aqui mesmo. O fundo branco é impecável, a iluminação é perfeita. Agora, se você precisa mudar de cenário sem sair do lugar, olha o nosso fundo verde aqui. Paris, Marte, um set futurista. Aonde você quer gravar hoje? Chegar em sua próxima grande produção nunca foi tão fácil. A B3 Studios está em uma localização privilegiada, a 100 metros do Parque Shopping, com acesso fácil e toda a estrutura para elevar a sua produção. Agende o horário e faça sua reserva.